Olá, caro aluno. Imagine que você está em uma das margens de um rio com uma raposa, uma galinha e um saco de milho. Você pretende atravessar o rio com suas cargas em um barco que só comporta você e uma das cargas. Você não pode deixar o milho junto com a galinha, porque senão a galinha comerá o milho. Você também não pode deixar a galinha junto com a raposa, porque senão a raposa comerá a galinha. E agora, como você resolverá este problema? Esse é um exemplo clássico de um problema de lógica. Mas se você nunca havia visto antes a solução, pause o vídeo e tente resolver sozinho. Atravessar a margem levando a galinha, voltar sozinho, atravessar levando a raposa, voltar trazendo a galinha, atravessar levando o milho, voltar sozinho e, por fim, atravessar levando a galinha. E aí, você conseguiu resolver este problema sem ajuda? Se você gostou, acesse esse site e lá você encontrará diversos problemas de lógica para você resolver. Nesta disciplina, iniciaremos nossos estudos sobre lógica de programação. Mas você pode até estar pensando, o que é lógica? A lógica está presente em quase tudo que realizamos e a sua importância pode ser percebida quando tentamos ordenar os pensamentos para agir corretamente. É uma forma de organizar os passos que levam à resolução de um objetivo determinado, tornando-os mais simples. Vejam só, nós tínhamos um problema inicial. Desejávamos atravessar o rio levando 3 objetos. E também tínhamos algumas restrições. No nosso caso, a galinha não poderia ficar sozinha com a raposa e a galinha também não poderia ficar sozinha com o milho. Para resolvermos esse problema, tivemos que organizar o pensamento para poder agir corretamente e assim tivemos como solução os seguintes passos. 1. Atravessar a margem levando a galinha. 2. Voltar sozinho. 3. Atravessar levando a raposa. 4. Voltar trazendo a galinha. 5. Atravessar levando o milho. 6. Voltar sozinho. 7. E por fim, atravessar levando a galinha. O objetivo desta disciplina é fazer o aluno compreender a forma de raciocínio do computador e dominar as técnicas para solucionar problemas propostos. A finalidade principal do computador é realizar a tarefa de processamento de dados, isto é, receber dados por um dispositivo de entrada, realizar operações com esses dados e gerar uma resposta que será expressa em um dispositivo de saída. O computador não possui iniciativa, nenhuma independência, não é criativo nem inteligente, por isso precisa receber instruções nos mínimos detalhes. Essas instruções em mínimos detalhes, a quais a ciência se refere, nós chamamos de algoritmos. Para a definição dessas instruções, ou seja, desse conjunto de passos, precisamos fazer o uso do raciocínio lógico. Um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que eleva à execução de uma tarefa. Então, se um algoritmo é um conjunto de passos para a execução de uma tarefa, significa que ao resolver o problema anterior, nós criamos um algoritmo. Lógica de programação é a técnica para criar sequências lógicas de ações para atingir determinados objetivos. Sequências lógicas são justamente as instruções executadas para atingir o objetivo ou solução de um problema. Instruções são uma forma de indicar ao computador uma ação elementar a executar. O algoritmo é formalmente uma sequência finita de instruções que levam à execução de uma tarefa. O algoritmo será justamente a receita para a construção dos nossos programas. Ao fazer um algoritmo, poderemos nos deparar com problemas que podem ser resolvidos de várias formas, vários caminhos para chegar a um determinado lugar e lugares que possuem somente um caminho. Tudo dependerá da sua capacidade de criar a melhor lógica para solucionar o problema apresentado.
Os algoritmos estão presentes no nosso cotidiano de uma forma que você nunca percebeu. Vejamos alguns exemplos de algoritmos. O que é uma receita de bolo, senão um conjunto de passos para a realização de uma tarefa, que neste caso, fazer o bolo. Esta outra imagem mostra um algoritmo, ou seja, um conjunto de instruções ensinando como dar um nó de gravata. Esses são exemplos de algoritmos, ou seja, um conjunto de passos para a execução de uma tarefa. Como você já pode ter percebido, um algoritmo pode ser representado de diferentes formas. No nosso primeiro exemplo, criamos um algoritmo utilizando a linguagem natural, enquanto no segundo exemplo, para dar o nó de gravata, utilizamos somente imagens. Só que tem um pequeno problema, caros alunos. O problema é que o computador não é por si só uma máquina inteligente. Ao contrário, é uma máquina que somente é capaz de realizar estritamente as tarefas que lhe forem delegadas e que façam parte do conjunto de ações que ele pode executar. Na prática, o que o computador entende são zeros e uns, o sistema binário. Agora, seria bem difícil escrever algoritmos em linguagem de máquina. Imagine só escrever um algoritmo parecido com este aqui. Seria algo extremamente complexo. Você não acha? Justamente para facilitar a tarefa de programar um computador, foram criadas várias linguagens de programação. Essas linguagens são uma maneira de tentar escrever as tarefas que o computador vai realizar de maneira mais parecida com a linguagem natural, embora ainda seja muitas vezes mais complexo se comparado com a linguagem natural. O pseudocódigo é uma maneira intermediária de representar um algoritmo entre a linguagem natural e a linguagem de programação. É utilizado para fins didáticos, para aprendizado de lógica de programação. Existem vários cursos online que ensinam lógica de programação, mas eu gostaria de destacar um em especial. O professor Gustavo Guanabara possui um trabalho excelente, no qual, através do site cursoemvideo.com e também no canal do YouTube, ele ensina diversos assuntos de interesse a profissionais de TI, e em especial a desenvolvedores. Lá você encontrará cursos completos com certificado e, o melhor, gratuitamente. Atualmente em seu site possui o curso de HTML5, PHP, Java, Photoshop e algoritmos, que é o nosso foco. Lembrando, gratuitamente. Então, caro aluno, sugiro a você que dê uma passada neste site e que com certeza você irá enriquecer bastante o seu conhecimento. Lá, em seu curso, o professor Gustavo Guanabara trabalha algoritmos usando o pseudocódigo. Já nós estudaremos aqui usando a linguagem C. Mesmo assim, não deixe de assistir às aulas do curso em vídeo, pois lhe trarão muito conhecimento. Conto com a sua dedicação e até a próxima aula.